Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui do InTalks, hoje InTalks Digital, powered by Verity, né? Tendo um oferecimento e o apoio da Level e da Regus. Eu sou o Thiago Alves, CEO da Regus Spaces, e hoje estou aqui para falar de 5G na retomada da economia com a querida Georgia Sbrana, ela que é VP de Assuntos Corporativos da Ericsson no Brasil. Seja bem-vinda à nossa transmissão de hoje, Georgia. Obrigada, Thiago. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto tão bacana. Muito bom, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade. O 5G que está aí, né? Está na vida de todo mundo. Daqui a pouco vai estar todo mundo interagindo com 5G. Antes da gente começar aqui, eu quero lembrar a todos, né, que o InTalks Digital é uma transmissão simultânea que hoje está acontecendo no LinkedIn e no YouTube, tá? Então você pode participar de várias maneiras. Mesma maneira de sempre, né? Comentem de onde está assistindo, por favor, a cidade, o bairro, a cidade. Participe mandando as suas perguntas nos comentários, o seu ponto de vista. A gente quer saber, né? As suas dúvidas aqui. Aproveitem para fazer também bastante networking. Para o pessoal que está no LinkedIn, não esquece de marcar aqui com @ nos comentários, me marcaram uma cara de ódio quando for mandar uma pergunta. Para o pessoal que está no YouTube, pode mandar a pergunta, né? Não tem como marcar, mas a gente está monitorando, eu estou monitorando todas as perguntas aqui. Não esqueçam também de compartilhar a live. Agora é um bom momento para você clicar aí no compartilhar, é uma beleza. Tanto no 4G, 3G, Wi-Fi, internet, não interessa, funciona, compartilha. E queria lembrar a todos também que todas as lives do InTalks, incluindo as lives do Digital oferecidas pela Verity, são traduzidas para a língua brasileira de sinais, que a gente sobe legenda em português e depois são repostadas no YouTube da Regus Brasil e do InTalks. Então corre lá, se você tem alguém aí que precisa dessa acessibilidade, conhece alguém que também quer acompanhar nossas discussões de negócios, a gente está trazendo mais acessibilidade no nosso canal do YouTube lá também. Hoje o InTalks Digital, né, que é oferecido pela Verity, um grande abraço para o Alexandre Barsi, CEO da Verity, toda a equipe da Verity, que traz esses bate-papos super bacanas aqui para dentro do InTalks. Pessoal, hoje a gente está recebendo aqui a Georgia Sbrana, ela que é vice-presidente, né, de Marketing, Comunicação e Relações Institucionais e com o governo da Ericsson para todo o Latam Sul, né, América Latina Sul, que inclui Brasil, Argentina, Chile, Peru e Uruguai. Ela é responsável pelas estratégias e atividades operacionais de relações com a mídia, relações públicas, né, toda publicidade, comunicação interna e digital, relações governamentais e marketing voltado para clientes, né, pesquisa, desenvolvimento e inovação. E o seu principal desafio é dividir com a equipe o conhecimento da área de vendas e negócios lá dentro da
Ericsson, né? Seja muito bem-vinda ao nosso Intalks de hoje. A Georgia é formada em Administração de Empresas pelo Mackenzie, possui MBA pelo INSPER, né? Além de especializações na London Business School, Boston University, né? E tudo mais. Muito obrigado pela presença hoje, Georgia. Eu queria inicialmente te dar boas-vindas, então, ao Intalks. E antes de abrir com o nosso tema aqui, eu sei que a gente tem um pequeno vídeo aqui que seria bacana para a audiência conhecer, que fala, então, né, sobre essa evolução de toda a tecnologia antes da gente abrir do assunto. Então, se me permite, eu vou passar primeiro o vídeo, aí a gente já começa com a sua primeira colocação. Bora. 2G, 3G, 4G. They've all revolutionized the way we live our lives. And Ericsson has been leading the way. So when it comes to 5G, it's easy to think it's just another G. Well, it's not. With 5G, things will be faster, and we mean a lot faster. With global mobile data traffic doubling every 18 months, the world's demand for high-speed connectivity increases every second. And that's where 5G comes in, by efficiently providing the capacity for massive data growth. So what does this mean for you? It means high-speed connections for everyone always. Fast and uninterrupted sharing, streaming, and browsing, so that you'll never have to fight for data, no matter the competition. But it's not only about speed. 5G will reduce latency to a minimum, making delays virtually impossible to proceed. It means elevating reality even further. It means fiber speeds without fiber at home, for everyone everywhere. And with network slicing technology, every connected service can get its own unique part of a 5G network, fully dedicated and guaranteed for each specific purpose. It means the Internet of Things on an industrial scale, making society more sustainable, increasing resource efficiency, connecting vehicles to get there both faster and safer. It means protecting the most vulnerable road users, detecting accidents before they happen, and helping save lives with dedicated networks for critical services. With Ericsson's leading 5G technology paving the way, the full potential of connectivity is becoming reality. Join us. Let's explore 5G. Muito bacana, muito obrigado pelo vídeo, pessoal da Ericsson. Aliás, iniciando agradecendo o apoio de todo mundo da Ericsson aí, né? A Luciana e toda a equipe aí pela comunicação. Então, Jorge, eu queria pedir a sua visão inicial aí. A transformação digital durante a pandemia chegou para todo mundo, para o mundo todo, né? Todo mundo se viu com a necessidade de conectividade e o 5G batendo na nossa porta, né? Qual que é a sua visão, então, sobre onde estamos aí com relação ao 5G? Bom, de novo, bom dia, Thiago. E eu acho que falar do 5G tem se tornado um tema tão recorrente, né, em vários canais, em várias frentes, porque ele está cada vez se tornando mais realidade no mundo e ele está chegando no Brasil. Aliás, ele já chegou no Brasil. Então, eu acho que nesse momento a gente pode até dar 2 passos para trás. E antes de falar de 5G, vamos falar de tecnologia, de conectividade, como você falou, pandemia. E o quanto, na verdade, nesse momento a gente descobriu, como cidadão, como brasileiro, o quão essencial são as telecomunicações, né? Então, acho que cabe aqui uma reflexão inicial de, normalmente, telecomunicações é visto como patinho feio, né? Poxa, mas trava, mas eu não consigo conectar, tal. E, de repente, no momento que entramos em quarentena, todo mundo dentro de casa, tendo que fazer suas aulas, tendo que falar com a família, tendo que estar conectado, né, a conectividade que hoje no Brasil, a maioria provavelmente usou 4G, usou a banda dentro de casa, se tornou essencial. Ninguém conseguiu. A gente fez um estudo dentro da Ericsson que mostrou que antes a conectividade era, na sua essencialidade, um top 10, e nesse momento de pandemia virou um top 3 de necessidade da pessoa, né? As pessoas fizeram aula online, as pessoas participaram de lives online, deixaram de ir no parque, mas se exercitaram dentro de casa, deixaram de ir na escola, mas fizeram aula dentro de casa. Então, acho que o primeiro ponto aqui é o quão essencial é a conectividade. E aí a gente viu, Thiago, alguns setores, na verdade, tendo uma digitalização durante esse período de pandemia
absurdo, assim, muito alto, muito rápido. Se a gente pegar exemplo do próprio Mercado Livre, que disse que em 3 meses ele evoluiu o que ele evoluiria em 3 anos. Se a gente olhar telemedicina, se a gente olhar a educação, são áreas que evoluiriam, que eles evoluíram agora em 5 a 10 anos. Então, assim, houve uma aceleração nesse momento, em 2020, que foi um ano complicado para muitos, mas que realmente trouxe uma digitalização de vários setores. E dito isso, acho que assim, como que o Brasil está, né, nesse momento de digitalização? Se a gente olhar, por exemplo, setores extremamente digitalizados, a gente chama aqui na Ericsson de spread digital, né? A gente pega setores extremamente digitalizados, como serviços financeiros ou varejo, então numa ponta, que investem muito em tecnologia e responderam muito bem nesse momento, e a gente olha um outro setor que representa muito no PIB brasileiro, mas que ainda investe pouco em conectividade ou em telecomunicações, que é, por exemplo, o agro, pecuária, mineração, petróleo, gás, etc. Então, são setores que têm um potencial altíssimo de crescimento. A gente vai tocar nisso, com certeza, durante essa nossa conversa. E aí, no meio, talvez um setor que investe moderadamente seria a indústria de transformação, né, que tem um investimento bom, mas que daí pode dar, nesse momento, um salto de conectividade para a digitalização. Então, existe um potencial altíssimo de crescimento num país como o nosso, né, para digitalizar de fato. Esse momento de pandemia foi um momento que mostrou essa essencialidade de telecomunicações. Então, a gente vê com bons olhos um momento para o país, né, e eu acho que, para a gente começar, acho que eu diria isso, assim, e a gente já vê o 5G acontecendo no mundo, vamos entrar nesse papo. Muito bom, muito obrigado aí pelos comentários iniciais, lembrar todos conectando agora, pessoal, mandem suas perguntas, participem nos comentários, hoje é o Intalks Digital, oferecido pela Verity, com a Georgia Sbrana, VP de Assuntos Corporativos da Ericsson, aqui para o Cone Sul da América Latina. Estamos falando do 5G na retomada da economia. Como já não podia faltar, já temos interação com a nossa audiência aqui, Georgia. A mesma pergunta que eu teria, é a pergunta que já veio aqui do querido Walter, né? Como é que está o Brasil em termos de infraestrutura para receber o 5G, né? Havia muita preocupação durante a pandemia. Eu lembro que no primeiro momento, quando a gente viu até nos ambientes da Regos, do Space, assim, muitos clientes optarem por ficar em casa no começo da pandemia, a maior preocupação era a conectividade que eles tinham no escritório, funcionava, se ia funcionar em casa, né? E a preocupação era a infraestrutura mesmo, né? Será que os hubs, será que as antenas, será que, né, as centrais de dados vão funcionar? A gente viu que até que funcionou bem, né? Mas quando o assunto é em 5G, as antenas que a gente tem hoje suportam essa migração, a tecnologia vai ter que ser atualizada. Vamos discutir um pouquinho mais de infraestrutura. Bom, boa pergunta e essencial, né? Quando a gente fala de preparação do país para o 5G, vamos de novo, o 5G ele vem na sequência do 4G, mas ele não é só mais um G, né? Então, assim, o 5G ele traz não só o tema de velocidade, uma experiência melhor no celular, que a maioria dos consumidores olha desse jeito, mas tem outras características deles que a gente já comenta, que eles transformam essa tecnologia realmente como, de fato, o motor de inovação da próxima década. Falando de Brasil, quão preparado está? Né, a gente tem a Ericsson, né, tenho muito orgulho de dizer que a gente tem mais de 50% do mercado no Brasil com as operadoras que são os nossos clientes, e a rede deles no 4G tem equipamentos já há 3 anos que são o que a gente chama de prontos para 5G, né, então na verdade sim, existe atualizações de software que são feitas, né, para deixar justamente essa infraestrutura, como você falou, essas antenas, né, que as pessoas veem nas ruas, nos prédios, enfim, prontas para receber a nova tecnologia. Eu estou simplificando, claro, Thiago, porque a gente também tem que colocar aqui em pauta uma questão de leilão de espectro, né, então, assim, o 5G já chegou no Brasil, vamos falar sobre isso, mas para ele chegar no seu potencial completo, a gente precisa de um leilão de espectro, que é feito pela Anatel, né, com outros fatores que são importantes, mas o Brasil sim está preparado, sim, os equipamentos providos pela Ericsson que estão presentes aqui no país, eles são prontos para 5G. Muito legal, bom saber que a gente não vai ter esses perrengues de infraestrutura, né, comuns. Eu lembro muitos anos atrás ainda, quando a gente começou a falar de 2G, 3G, 4G, né, tinha muita dúvida ainda sobre a usabilidade. Agora, se a gente pensar nos dias de hoje, né, com tanta coisa digital, é o que você comentou, né, tudo, é o relógio que é inteligente, é o celular, tem pessoas que têm mais de um celular, e o tablet, o computador, e o carro que é inteligente, e aí chegou a era da internet das coisas, né, chegou a era onde tudo precisa estar conectado. Já existe
um estudo, mais ou menos, assim, da quantidade de conexão que vai ser necessária para absorver tudo isso? As bandas do 5G são tão maiores ao ponto de conseguir garantir muitos anos pela frente. Por exemplo, o 4G eu diria, vou arriscar aqui, você que é especialista, são 10 anos mais ou menos de span de vida, né, de uma tecnologia dessa. A mesma coisa é prevista pelo 5G ou talvez ele tenha mais tempo? Então, vamos lá, assim, na verdade, as tecnologias, a gente sim, olha 10 anos para frente, então hoje a gente está numa maturidade do 4G importantíssima, então quando a gente fala de internet das coisas, Thiago, hoje ela já existe no 4G, né, a gente não pode só colocar a internet das coisas chegando com o 5G, o 5G ele vem potencializar a internet das coisas, então hoje, como você falou, relógio, enfim, as pessoas olham muito para dentro de casa, já existe geladeira conectada, a TV está conectada, então na verdade, a banda, o 5G, ele vai realmente potencializar e a gente vai ter tudo conectado. Então, quando a gente fala de futuro, né, dessa nova tecnologia, a gente vê uma cidade conectada. E por que do 5G? Porque ele dá essa banda e esse tempo de resposta suficiente, por exemplo, para um caso que quem é da nossa época, fala, nossa, mas dos Jetsons, assim, da gente pensar realmente o carro conectado, o carro vai estar falando com o farol, que vai estar falando com o hospital. Então, existe uma resposta, um tempo rápido que é 1 milissegundo de tempo de resposta no 5G, para justamente deixar casos de uso como esse do carro autônomo acontecerem. Então, sim, o internet das coisas já existe hoje, mas o 5G ele potencializa isso. Muito bom, muito bacana te trazer a gente de volta aqui. Uma outra coisa que eu queria entender um pouquinho mais aí, tem algum tipo de diferença da tecnologia ou da estratégia de implementação em grandes cidades, médias cidades? Eu lembro que o 4G levou muito tempo para chegar nas cidades pequenas, né? E, aliás, mandar um abraço para minha cidade de natureza aqui, né? Bom Jardim de Minas, todo mundo vai pesquisar no Google agora, Bom Jardim de Minas, que ninguém sabe onde fica, muito pequena cidade, mas levou muito tempo para chegar um 4G lá. E eu lembro que não era, eu testava, né, trabalhava remotamente, não era exatamente era a mesma tecnologia, mas não tinha a mesma velocidade que eu tinha, por exemplo, em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Isso acontece com o 5G ou não? Talvez a cobertura vai ser igual. De novo, né, acho que é ponto importante esse, quando a gente fica como consumidor aflito, se vai chegar para mim, se eu vou poder usar, né, e de repente pensa nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que acabam chegando antes. Então, acho que 2 pontos importantes, os primeiros casos de 5G que chegam no mundo, e importante dizer, já existem 106 redes 5G no mundo, a Ericsson tem 65 dessas redes, são 33 países, então assim, o 5G já começou no resto do mundo, e os primeiros casos são banda larga aprimorada, então essa maior velocidade, e o que a gente chama de FWA, ou banda fixa móvel. Por que eu estou dizendo isso? Porque potencialmente o FWA, a banda fixa móvel, ela vai chegar no lugar onde não chega fibra. Então a gente consegue com 5G chegar em lugares ou cidades, como você falou, que de repente não vai valer a pena o investimento numa fibra, mas ela chega pelo ar. Né, então ela chega com 5G. Esse é um ponto. O segundo ponto que eu acho relevante e extremamente importante para a chegada da tecnologia é a questão do leilão, né, o leilão de espectro. Então, para as operadoras poderem trazer o 5G no seu potencial completo, elas compram o espectro, elas investem em espectro. Esse leilão, ele não pode ser arrecadatório, isso é o que todos nós do setor, a gente tem falado muito. Por quê? Porque se elas tiverem que colocar todo o dinheiro do seu bolso em comprar espectro, esse dinheiro acaba faltando para investimento. Então, como a gente fala, o bolso do operador é um único, então ela precisa poder conseguir investir, ter metas de investimento nas cidades pequenas, na tua cidade, como nas cidades grandes, para poder chegar com a tecnologia. Exato, muito bom, muito obrigado. Deixa eu trazer a gente de volta aqui para a nossa tela maior. Enquanto a Jorge tomou uma água, pessoal, lembrem, né, de participar, mandando as suas perguntas, mandando as suas dúvidas aqui, só lembrar aí o pessoal que está no LinkedIn, não esquece de colocar, né, o arroba e me marcar nas perguntas, marcar a Jorge mesmo, para a gente poder estar monitorando, porque são muitos comentários, né, o pessoal do YouTube também mandando as perguntas aqui, muito legal, a participação de todo mundo. Jorge, eu participei um tempo atrás, até em outras discussões que a gente teve aqui no Intalks Digital, né, com oferecimento da Verity. A gente teve, por exemplo, a oportunidade de entrevistar aqui o presidente de Furnas. A gente falou da necessidade que o Brasil vai ter, né, na sua matriz energética com a chegada das Smart Cities. E aí, eu queria fazer a referência até para a questão do 5G. Não dá para falar de Smart City, cidade do futuro, sem falar de 5G, né? Uma coisa vai estar diretamente conectada à outra. Vocês lá na Ericsson, assim, quando modelam o futuro, assim, olhando para daqui
há alguns anos, assim. Tem algumas tecnologias voltadas para os centros urbanos, para a forma como a cidade funciona, que você acredita que vai se desenvolver mais ou menos, né? E como é que vocês estão vendo essas tendências para frente? Eu acredito o seguinte, né? Por isso que eu falo, o 5G, a gente tem que desmistificar que ele é só para o consumidor. Então, sim, eu como consumidor, eu vou poder ter o smartphone, já existem mais de 200 terminais no mundo, como eu falei, outros países já adotaram, então, sim, como consumidor, eu vou ter uma experiência melhor, mais rápida, etc. Porém, a grande revolução do 5G, ela acontece no B2B, ela acontece na cidade, ela acontece na indústria, no varejo, no agronegócio, então, é muito bacana falar dessa parte, porque é onde a gente vai ver coisas que a gente nem imagina. Falando de cidade, eu gosto de um caso, como você falou, que a gente até demonstrou na feira, na FutureCon ano passado, que é a feira da indústria, do hospital se comunicando com a ambulância, né? Então, o 5G, dado o seu tempo de resposta muito rápido, desse 1 milissegundo, das coisas todas conectadas, a gente vai ter um caso onde, de repente, uma ambulância, né, recorreu ali, resgatou alguém na rua, ela vai se comunicar com o hospital mais próximo, já vai mandar status do paciente, o hospital vai ver se aquele paciente, se eles têm aquela especialidade, se pode atendê-lo, se não, a gente consegue controlar o tráfego, o trânsito para chegar até esse hospital, para poder dar prioridade a essa ambulância chegar naquele hospital, se não for naquele hospital, que seja o outro, mas então, eu quero exemplificar aqui para mostrar como, em setores tão essenciais como saúde, a gente vai sim ver esse impacto, né, e de novo, por causa dessa questão de muito mais alta velocidade, de tempo de resposta de 1 milissegundo, que potencializa que uma ambulância mande os dados, não só para o hospital, mas que o setor todo de tráfego daquele bairro, por exemplo, responda a isso e priorize essa conexão da ambulância com o hospital. Isso é fundamental quando a gente pensa num país como o nosso. Com certeza, e um país que tem a geografia tão grande, né, como o Brasil, com certeza depende muito de tecnologia, para que possa, né, ter um conceito mais inteligente de tudo. Deixa eu começar, Georgia, trazendo algumas perguntas da nossa audiência, que eu acho que seria bacana. Você acabou de responder uma sem querer, da Stephanie Cruz aqui, ó, evolução para a área da saúde, né, mas eu acho que dá para complementar um pouquinho mais, assim, tipo, os hospitais conectados, as demandas, né, os protocolos. O 5G ele é mais seguro em termos de informação, a transmissão dos dados? Fala um pouquinho mais para a gente nesse sentido. O 5G é seguro, sim, né? De novo, acho que quando a gente fala de segurança, é importante dizer que todas as tecnologias, elas seguem padrões internacionais, né? Seja para a tecnologia, seja para sua implementação, para a operação. Então, é importantíssimo que a gente está falando de uma plataforma 100% conectada, né? Uma infraestrutura 100% digital. Então, sim, existem padrões para isso, e o tema de confiança, ele é fundamental no 5G. Dito isso, acho que vale comentar no tema até de saúde ainda, se a gente for pensar na telemedicina, né, então assim, hoje a gente já vê hospitais conectados, fazendo até cirurgia remota, a gente já viu acontecer, mas com o 5G, e de novo, pela questão desse 1 milissegundo, se torna viável, né, de fato, um hospital coberto com 5G, fazendo realmente uma cirurgia remota, ou, como a gente viu já um caso ali em outro país, onde o médico pode estar num lugar e o paciente está numa situação super remota, mas ele está coberto e eles conseguem se conectar, né, e dar essa dica, não, acho que, como eu falei, hoje na pandemia a gente viu muito isso, a gente não está ainda no 5G completo, mas essa conexão e o quão essencial se torna isso, a gente poder estar longe e poder ter a conexão e poder ter essa comunicação. Com certeza, né? Então, os ensinamentos da pandemia, né? Aprender a fazer tudo de maneira digital é muito importante. Mas outras perguntas que eu queria trazer aqui para você, uma muito interessante aqui do Márcio. O Márcio pergunta o seguinte: com a chegada do 5G, você acha que a fibra ótica tende a ter uma caída, né? O 5G substitui essa demanda por fibra ótica residencial, acredito que principalmente? Não, é importante, o que eu comentei assim no começo, a gente tem 4 casos fundamentais de 5G, então a gente tem o primeiro, como eu falei, que já chegam em outros países, que é o banda larga aprimorada, que é essa maior velocidade no consumidor, e o FWA, que é a banda fixa móvel. Então, o caso da banda fixa móvel, ela chega onde não chega a fibra. Esse é o caso de uso que a gente conversa com os nossos clientes, ou seja, não há uma competição, não é ideia que a fibra compita com o FWA, mas sim que o FWA, que o 5G chegue de uma forma aérea, né, pelo ar, em lugares onde a fibra não vai chegar, não vale a pena o investimento. Então, tudo isso vai ser avaliado, mas não é uma competição direta, não é a ideia.
Isso aí, pessoal. Muito bom. Mandei suas perguntas aqui, tá bem interessante, pessoal. Super participativo hoje. Tem uma pergunta interessante aqui, deixa eu procurar ela, são muitas perguntas aqui. Já existe, cadê? Eu acho que fugiu agora. A pessoa perguntou, mas daqui a pouco eu dou crédito para você, não se preocupa. Já existe pilotos de 5G no Brasil? Como está se saindo, entendeu? Esses pilotos e quais têm sido as prioridades para esse piloto? Então, na verdade, pilotos de 5G já foram muitos feitos, né? Na verdade, o 5G está sendo testado no Brasil há muitos anos. A gente fez um primeiro teste há 5 anos numa feira, junto com um dos nossos clientes. O ano passado foram vários testes com todas as operadoras, mas o mais importante de dizer é que assim, o 5G chegou no Brasil em julho desse ano, através de uma tecnologia que se chama Dynamic Spectrum Sharing. Então, assim, é o uso dinâmico de espectro. Então, ele é um 5G, é um primeiro passo desse 5G que usa o 4G e, através de software, realmente modula. Então, eu consigo dar experiência com um terminal 5G para o consumidor. Então, o 5G, mais do que a gente falar de piloto, Thiago, acho que a gente tem que falar assim, o 5G já chegou, é um primeiro passo das operadoras, assim, são muitas operadoras no mundo que começaram com esse passo de usar o espectro dinâmico como teste. E, de novo, esperando aí o leilão de espectro para o próximo ano para entrar com o potencial completo. Muito bom, muito obrigado. Deixa eu tentar trazer mais algumas aqui. Eu acho que uma bem interessante aqui que veio do YouTube, que é com relação assim, à infraestrutura que é necessária por parte do governo, né? Isso está caminhando, os investimentos previstos estão indo nesse sentido também, né? Eu sei que a ideia não é muito discutir política governamental, mas questão de infraestrutura, né? E recentemente a gente até teve uma oportunidade de ter aqui no Intox, a gente já teve várias autoridades conversando aqui sobre investimentos de infraestrutura, mas a gente nunca falou diretamente sobre os 5G. Mas como é que vocês veem isso? Assim, é fundamental, né? Quando a gente pensa na chegada de tecnologia, você tem alguns players, né? Então, você tem, obviamente, nós que estamos desenvolvendo a tecnologia, levando ela para vários países do mundo, então ela existe, já está em uso, já está comercial. As operadoras que vão adquirir o espectro para poder colocar isso a público, seja para o consumidor, seja para empresas, agro, como eu comentei, mas o governo tem papel fundamental, principalmente em alguns pontos. Então, assim, primeiro, repetindo o que é importante, a questão do leilão, né? Esse leilão que vai ser colocado no ano que vem, e esperamos que não atrase, o Brasil não pode perder o time em frente ao resto do mundo com relação à nova tecnologia, então deve acontecer no primeiro semestre, que ele não seja arrecadatório, seja de investimento. Esse é o primeiro ponto. E que tenha, claro, os espectros relevantes para que as operadoras possam trazer o 5G a público. Segundo ponto, a questão de impostos, assim, o nosso setor de telecomunicações, ele é tão tributado quanto tabaco e joias, é surreal, né? Então, quando a gente pensa que esse setor é essencial, que ele tem que criar e gerar essa demanda, que ele tem que gerar e dar esse consumo, a gente tem que pensar, sim, na carga tributária desse setor, e quando, né, chegar o 5G, internet das coisas, são várias coisas conectadas, então do jeito que está hoje, ele não é viável para as operadoras, né, para poder levar isso a público de uma forma massiva. Então, a gente também, terceiro ponto, não queria esquecer, quando você falou ali, Thiago, de antenas, né, que é o que o público vê, a gente tem leis, né, que são municipais, e nesse momento, acho que 1 mês e meio atrás, 2 meses, saiu justamente um complemento à lei de antenas, que viabilizou, que facilitou que essas antenas sejam colocadas nas ruas, vamos simplificar dessa forma. Então, isso é fundamental, porque se a gente não conseguir colocar a tal da antena, a gente não consegue colocar o rádio, a gente não consegue chegar com a tecnologia. Então, são peças que são, sim, responsabilidade do poder público para viabilizar e facilitar a chegada da tecnologia, que tem que acontecer. Muito bom, muito interessante. Pessoal, para quem está conectando agora, a gente está falando de 5G para a retomada da economia com a Georgia Sbrana, ela que é VP de Assuntos Corporativos da Ericsson para o Cone Sul da América Latina, né, no Intox Digital, hoje que é oferecido pela Verity, com apoio da Level e da Regos. Queria trazer um momento aqui, na verdade 2 pontos. Vou começar com um que é o momento de transformação digital e inovação, né? Aqui no Intox Digital a gente sempre faz a pergunta aí para os nossos convidados, assim, como é que vocês lidam com inovação, como que a Ericsson está lidando com inovação, como vocês veem aí, quais são as dicas que vocês poderiam dar para empresas que estão buscando agora transformação digital, relacionamento com startups, né, e criar uma cultura de inovação num ano tão difícil, né, onde todo mundo teve que buscar inovação no forceps, mas como é que a gente pode aprender com uma grande empresa como a Ericsson?
Eu adoro essa pergunta. Até porque inovação está no DNA da Ericsson, né? A Ericsson é uma empresa que tem mais de 140 anos, a gente tem 95 anos no Brasil, e desses 95 anos no Brasil, são 47, se eu não me engano, alguém vai me puxar a orelha, mas são 47 investindo em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, assim, nós temos mais de 500 pessoas trabalhando com a Ericsson, seja em parceria com universidades federais, Inatel, enfim, eu mencionei uma, mas assim, Federal do Pará, Federal do Pernambuco, Ceará, enfim, a gente tem várias parcerias, pessoas que estão pesquisando o futuro, e isso é fundamental para o Brasil, né, ou seja, a gente ter pessoas aqui, o brasileiro é criativo, ele é competitivo, então a gente acredita realmente em tudo que sai daqui, vale a pena, então um investimento da Ericsson enorme nisso, né, e eu acho que, aliás, patentes do 5G saíram daqui, de brasileiros também, então é importante falar isso. Então, a gente investe sim, Thiago, acho que assim, inovação é base, é peça fundamental da tecnologia, e todos esses anos a gente acredita nisso, e a gente acredita realmente que quando a gente fala de 5G, existe um ecossistema, acho que isso é importante dividir com todo mundo, não é só o terminal e a tecnologia do vendor aqui da Ericsson com a operadora. Existem aplicações que vão ser montadas em cima, usando o 5G, então se a gente pensar no Uber, Airbnb, etc., que são apps que vieram em cima do 4G, imagina só o que vai vir em cima do 5G. Então, as empresas têm que estar abertas para o ecossistema. A gente até assinou há pouco tempo atrás uma parceria com a São Martinho, olhando o agronegócio. Então, assim, a gente não está, como eu falei, só falando de consumidor, a gente está falando de verticais fundamentais como o agro, como indústria, como varejo, que tem investimento em tecnologia, a gente tem que colocar todo mundo junto. O 5G ele é um jogo que se joga junto, é realmente um ecossistema que precisa estar aberto para as startups, aberto para novas aplicações, para ter esse desenvolvimento em cima, e a gente acredita muito nisso. Muito bom, muito obrigado. Sempre bom trazer esses temas aqui no Intalks Digital, né, que é oferecido pela Verity, de inovação, transformação digital, né? Eu queria te perguntar mais uma coisa nesse sentido. Uma empresa com tanto tempo, é difícil inovar, não? Uma empresa centenária, assim, né? Mesmo tendo DNA de inovação, vocês olham para a mão de obra, assim, contratação de pessoas, qual que é o perfil que vocês buscam hoje no mercado de profissional? Esse é outro tema muito bacana. Se a gente investe muito, acho que inovar, quando a gente fala que está no DNA, né, realmente tem que estar no DNA, de fato, de ato, né, então por isso que a gente está sempre aberto às startups, a gente está aberto ao mercado, a gente está aberto à troca, não somos donos da verdade, porém a gente tem investimento altíssimo em tecnologia, né, então como eu falei, aqui no Brasil há 47, 48 anos, a gente tem outros lugares do mundo, o perfil do profissional mudou, então, por exemplo, aqui no Brasil a gente pensa e sempre está fazendo esse refresh dos nossos profissionais no sentido de trazer pessoas novas, a gente adora trazer os jovens do mercado, né, então é uma empresa que realmente a gente faz os programas, por exemplo, os jovens talentos com muita atenção, com muito cuidado, né, o perfil, quando a gente olha agora, indo do 4 para o 5, ele está mudando, né, e quando a gente fala de ecossistema, a gente está falando de pessoas abertas, e assim, o nosso setor de TIC, ele é gigante, ele tem um potencial enorme de inovação o tempo inteiro. Então, assim, sim, não é fácil, né? Mas sim, a gente também investe muito nisso, tanto em trazer os jovens talentos, tanto em estar conectados com universidades, com parceiros que realmente façam essa troca de forma genuína e continuar o investimento no país, porque a gente acredita que o país pode sim protagonizar essa transformação que vem com o 5G. Ótimos pontos, muito obrigado, Georgia, né? Super, pessoal, olha que super aula da Georgia para vocês aqui sobre tudo, inovação, gestão 5G. Agora deixa eu trazer outro tema que veio aqui nas perguntas, dando uma resumida na quantidade de perguntas do pessoal. E no B2B, o 5G vai mudar muita coisa nas relações de empresa para empresa, né? O 4G não teve esse efeito tão grande, digamos assim, lógico, nos serviços e tudo mais, né? Melhorou os serviços, conectividade, mas não foi, digamos, tão B2B como a gente imaginava. Talvez ele foi de uma maneira mais do backstage, né? Você acredita que o 5G muda, né? As relações B2B vão ser mais dinâmicas, mais rápidas também com isso? Vão sim, e é por isso que a gente sempre fala muito, né? O impacto do consumidor, ele é muito óbvio, mas o impacto no B2B, ele é gigante. Então, lembra que eu falei lá no começo da questão do spread digital?
Então, a gente tem setores que são extremamente digitalizados, como o setor financeiro, varejo, e a gente tem outros com potencial gigante de crescimento. Eu falei do agro, de uma parceria que a gente acabou de fazer, mas tem o agronegócio, tem petróleo, tem mineração. Então, assim, existe esses setores, o que eles vão buscar, Thiago, é eficiência, né? Então, o 5G, ele vai trazer para esses setores uma melhor eficiência, é esse KPI que vai ser muito medido, e sim conectar várias coisas. Imagina no setor do agro, aquele trator que está conectado, o trator autônomo, ou um drone que está voando, que hoje em dia, e a gente aprende, né? A gente fez essas parcerias, eu lembro do pessoal contando, lá da Raizen, que o drone ficava voando e eles tinham que esperar o drone baixar, pegar, espetar o pendrive, pegar a informação, jogar no computador. Então, assim, tudo isso com a tecnologia, ela vira online de fato. Então, é o drone voando, ao mesmo tempo transmitindo as imagens necessárias, às vezes desmatamento. Então, esse ganho nesse setor, ele é enorme. E é aí que está a criação de valor, e eu acho que só para pontuar, não é que é difícil, mas o desafio está justamente em como tratar, né, como conectar essas pontas da operadora com a tecnologia, com todos esses setores tão fundamentais, seja indústria, seja varejo, seja o agro, é essa conversa que começa a existir muito mais forte nesse momento, e a Ericsson realmente está aqui para fazer o papel de orquestração desse ecossistema para que isso funcione e a transformação aconteça. Muito bom, vou aproveitar para emendar um outro ponto aqui, até uma brincadeira do pessoal aqui, ó, o pessoal lá da Regos do Rio tá falando que tá com saudade para vocês voltarem para o escritório da Regos. Obrigado, Lívia, aí pelo comentário, mas eu queria conectar com um outro ponto aqui, né? O futuro do trabalho, muito se fala agora no modelo híbrido, né? As pessoas trabalhando alguns dias em casa, alguns dias no escritório, né, e vice-versa, mas com certeza com todo esse dinamismo, e esse dinamismo vai vir através do 5G. E muitas pessoas perguntaram assim, se vocês aí na Ericsson tem algum tipo de estudo, algum número que vocês queiram compartilhar, crescente uso de dados, as pessoas estão migrando mesmo para tecnologia móvel, quando o assunto é internet, né? A gente consegue ver isso migrando, e como é que vocês veem o futuro do trabalho aí, na opinião de vocês? A gente passou por esse ano dessa forma, né? Eu estou, por exemplo, aqui de casa, né? Eu acho que, assim, no momento que entrou a quarentena, no caso da Ericsson, por exemplo, a gente no dia seguinte já entrou 90% em HO, né? Todo mundo entrou em home office, então a gente estava preparado para isso. Acreditamos sim que o modelo do futuro vai ser o modelo híbrido, né? Onde a gente tem realmente o físico com o digital, com o de casa, ou com, enfim, onde a pessoa quiser estar, né? Eu acho que esse ano mostrou que isso é viável, dado justamente essa tecnologia, telecomunicações, e alguns dados, você perguntou alguns números, sim, a gente fez um estudo, e olhando aqui Brasil, houve um aumento de tráfego de dados de 30% nesse momento de pandemia, 40% maior uso de telas. Então, na verdade, o brasileiro, olhando aqui para o nosso mundo, né, para o nosso país, o brasileiro, ele sai diferente da pandemia, ele sai com novos hábitos, né, como a gente falou da questão, em vez de ir para o parque, você fez um funcional dentro de casa, em vez de assistir um show ali no estádio, você assistiu uma live dentro de casa. Então, esses hábitos, eles vão sair de dentro de casa, Thiago, eles vão para a rede móvel, para fora de casa, né? Então, justamente por isso as redes estão se preparando para justamente aguentar esse aumento de tráfego que esses novos hábitos de consumo levam para fora dessa casinha, para fora do fixo, né, na verdade. Muito bom saber a visão, né, das empresas em relação aos ambientes de trabalho. Obrigado, pessoal, que estão dando perguntas. Alguns pontos aqui também interessantes que eu queria trazer para você. Muita gente perguntando se o 5G vai ser mais caro, apesar da Ericsson não ser a operadora, né, que vai definir os preços, mas como toda tecnologia, eu acredito que ela tem seu preço e depois ela democratiza e fica mais acessível. É justo falar dessa forma, né? É justo sim, né? Na verdade, acho que você pontuou bem, a questão de preço para o consumidor final, obviamente, é algo que são as operadoras, são os nossos clientes que definem como. É importante dizer que o 5G, como a gente já falou, já começou no resto do mundo, né? Já são 106 redes, já tem terminais funcionando. Então, o Brasil, ele não pode ficar atrás, mas ele aproveita, na verdade, esse 2 anos de diferença com o resto do mundo para já pegar, né, justamente os terminais, né, que pode, de repente, começar custando 10 para custar 5. Então, a gente pega uma onda na sequência aqui dos outros países do mundo. Com relação ao preço, né, na verdade, se a gente pensar em implementação de rede, que é muito mais do que a gente pode falar, eu falei, a rede 4G, ela já está no ar, né, essa rede 4G que está no ar, ela já é pronta para o 5G, e a nossa preocupação, na verdade,
a gente preparar os nossos clientes para eles fazerem realmente toda essa migração do 4 para o 5 de uma forma segura, simples, rápida e realmente custo-benéfica, né, para chegar para o consumidor de uma forma bacana e poder experimentá-lo. Muito bom, muito obrigado, pessoal. Uma grande aula aqui de 5G com a Jorge Sbrana, da Ericsson, VP de Assuntos Corporativos, né? A gente está aqui no Intox Digital, hoje, powered by Verity. Queria lembrar a todos que conectou agora, transmissão simultânea, tanto no YouTube quanto no LinkedIn. Hoje a gente está em vários canais aí simultâneos, né? Participa, manda sua pergunta, manda sua dúvida aqui, a gente vai tentar encaixar aqui no tempo que nos resta aqui. Pessoal gostando bastante, mandando comentários muito bacana aqui. Georgia, deixa eu trazer um outro ponto aqui, né? Você falou um pouquinho na hora que eu te perguntei sobre pessoas e tudo mais. Eu sei que a Ericsson é conhecida por uma grandes iniciativas na área de diversidade, né? E aqui no Intox, inclusive, a gente tem um Intox Diversity, que é para tratar temas de diversidade, mas aproveitando a sua presença aqui, se quiser comentar um pouquinho desses programas, seria bacana para a nossa audiência. Eu quero, até porque sei que tem muitas das meninas aqui do nosso pilar de mulheres na Ericsson assistindo, mas acho que vale dizer assim, diversidade para a Ericsson é fundamental, a gente realmente acredita, e eu gosto de falar isso porque é genuíno, né, não é algo que eu brinco com elas que é cool, né, que é legal falar diversidade, talvez alguns anos atrás era o famoso, eu vou falar diversidade porque tá na moda, mas se não for realmente vivido dentro da empresa, a gente até atrai as pessoas, mas elas ficam ali um pouco e veem, se não é real, elas saem. Então, para a gente, na liderança, é fundamental fazer diversidade de fato de ato. Então, a gente tem na Ericsson aqui no Brasil, na verdade, na América, no Cone Sul da América Latina, a gente tem alguns pilares, então a gente tem mulheres na Ericsson, a gente tem o LGBT, a gente tem o de jovens, a gente tem o de PCDs, a gente tem o de etnias, né? Então, todos eles são tratados de uma forma única, com a base deles sendo respeito, acho que é importante dizer isso. São pilares que estão sendo reforçados, a gente acredita muito que é mais do que a liderança mandar fazer, porque não funciona, mas as pessoas se engajarem no dia a dia. Então, a gente tem as meninas participando, assim, eu falo de mulheres, que é o que eu lidero, a gente tem reuniões semanais, a gente tem ações que são comprometidas no grupo, que são implementadas, levadas para a liderança. A gente faz muito questão, Thiago, de que não seja uma coisa do RH, né? Não é o RH que vai resolver o problema da empresa, mas sim a gente tem que mostrar cada vez mais que está ok no dia a dia, que a gente realmente quer abrir para essa diversidade, que ela aconteça de forma real. Né? Então, acho que a gente tem feito vários talks dentro da empresa, fora, com outros países, e a gente vê o quão importante é a gente ter essa mistura bacana dos grupos. Então, é um tema que eu sorrio aqui de boba, porque realmente é muito bacana ver, fazer e ver as meninas participando cada vez mais, e não só as meninas, como eu falei, a gente teve semana passada um talks do LGBT, assim, histórias sensacionais, sabe, de tirar o fôlego, né, pessoas que vão para frente, que falam, que viveram, como viveram, preconceitos, dificuldades. Então, como líder na Ericsson, o nosso papel é dar espaço para isso, né, tá com a porta aberta, tratar de forma séria, né, até a gente fala de carreira, a gente fala de assédio, então, assim, temas que não podem ficar escondidos embaixo do tapete, sabe, tem que ser tratados de forma ampla e transparente. Então, eu tenho muito orgulho do que a gente está fazendo, sim, na empresa. Muito bom, muito bacana. Outro ponto que eu quero explorar contigo, Jorge, aproveitando aqui, resumindo as perguntas de algumas das pessoas, assim, você já tem cases de sucesso do 5G no Brasil ou na América Latina, assim, desses pilotos que você comentou, que já estão rodando, assim, tem alguma coisa que você queira comentar para a audiência? E lembra que a gente tem um vídeo aqui sobre o 5G também que a gente pode passar. Bora chamar. Deixa eu comentar isso e a gente chama depois do vídeo. Chama, parece que hoje também. A gente, sim, como eu falei, o 5G já é uma realidade, né? Ele é uma realidade, sim, no Brasil, né? E sim na América Latina, e com orgulho eu falo que são redes Ericsson. Então, assim, no Brasil, em julho, o 5G chegou com a Claro e a Ericsson com o DSS, que eu falei que é o Dynamic Spectrum Sharing, é o espectro dinâmico, né, a gente usando o espectro 4G, com a atualização do software, então sim, já tem terminais 5G que estão sendo vendidos, então sim, o consumidor pode experimentar no Brasil, então não é mais piloto, é real, né, temos consumidores experimentando. E na América Latina a gente tem na Argentina e na Colômbia também outra operadora que fez o lançamento, usando até a banda fixa móvel, né, FWA, como a gente chama, então ele está chegando. Lembrando que sim, tem parte ali do governo importantíssimo que é viabilizar os leilões de espectro, seja no Brasil, seja nos outros países. Então, 5G já é uma realidade no mundo e também do nosso lado aqui do oceano.
Muito bom. Bom, deixa eu chamar o videozinho aqui para o pessoal ver, que eu acho que vai ser bem bacana aqui, do Explore o 5G com a Ericsson. We're creating something that will shift the way you look at the world. Technologies and 5G networks powering the next chapter in innovation. For communities, for economies, for the climate. This changes everything. When lights, signs, and cars are all talking, you'll know what's happening. Not just around you, but 5 blocks ahead. Don't stop. Go forward. It's the flow of the city. Go out into the world. Explore. Experience in new ways. Dive underwater or travel through space. Do what you want. You're no longer running blind into a difficult situation. I see robots helping us out. Get the clear picture from a safe distance. On another level, 5G brings power to our industries. Produce smarter. Make conscious adjustments. And keep improving. We create technologies that let you view the world in a new light. Let's explore the 5G technology. Muito bom, muito bacana. Obrigado aí pelo vídeo. Agora, queria pedir, então, assim, se tivesse que olhar para frente, Jorge, né? Falando aí bem agora específico do tema, né? Se tivesse que dissertar um pouquinho sobre quão importante é o 5G para a retomada da economia do Brasil, qual que é o seu ponto de vista? Eu acho que a gente falou sobre a essencialidade, acho que esse ponto é fundamental, né? Então, é a tecnologia fundamental. O 5G, ele é a transformação, ele é essa plataforma de inovação, Thiago, da próxima década. E aí, acho que para começar a responder, eu diria que, assim, o Brasil, se a gente olhar, tem um índice de inovação global, ele coloca o Brasil em posição 62, né? E dos top 10 países, a gente tem Suíça, tem Suécia, Estados Unidos, Reino Unido. Por que eu estou falando de inovação? Porque inovação é peça-chave para essa transformação que acontece com a chegada da tecnologia. O Brasil precisa estar preparado para isso, no quesito inovação, né? Então, esses países são top 10, o que eles têm de comum é realmente investir em infraestrutura, investir em educação, investir em propriedades intelectuais, né? Ou seja, dar espaço. Exemplo básico, patentes. Eu falei que a gente tem 48 anos de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Demora até 10 anos para essa patente ser reconhecida aqui no Brasil. Então, eu pego essa patente e a gente deposita ela fora, para a gente poder assegurar que ela está registrada. Então, assim, um país como o nosso, para ele fazer frente a esses top 10, que, by the way, esses top 10 já têm o 5G, ele precisa estar preparado para ser um país inovador, ele precisa ter esse apoio para pesquisa e desenvolvimento, ele precisa ter apoio para infraestrutura. Então, o Brasil sim pode, eu acredito, nós da Ericsson, a gente acredita que o Brasil pode protagonizar essa transformação do 5G, né? A gente tem, como eu falei ali, a gente tem brasileiros criativos, competentes, competitivos, para poder figurar ali um protagonismo frente ao resto do mundo, mas a gente não pode perder o timing. Então, acho que aqui é importante dizer que o 5G já começou no resto do mundo, o Brasil vai querer ficar 2 anos para trás, 3 anos para trás, 4 anos para trás. Então, existe muito push de todos nós da indústria, muito empurrando muito para que isso, a gente não perca o foco, né, dessa chegada da tecnologia, que o país esteja com inovação realmente ali no top de prioridades, né, para que a gente faça isso acontecer de uma forma rápida, simples, segura, né, e a gente realmente tenha todos esses, eu dei todos os exemplos, né, durante essa hora que a gente conversou, mas a questão de impostos, a questão de leilão, a questão do investimento, das antenas, enfim, tem centenas de coisas ali, tem muitas coisas que são base para que o Brasil protagonize, figure ali realmente frente ao resto do mundo, e aí sim, o 5G como tecnologia, Thiago, ele é um apoio a essa retomada econômica, porque ele transforma o país, ele torna o país competitivo, né? Alguém vai querer colocar uma fábrica aqui no Brasil, daqui 2 anos, se a gente não tivesse 5G? Duvido,
né? Então, se a gente olhar alguns anos atrás, quando se falava de eletricidade, vamos lá para trás, né? Um país que não tinha eletricidade, não tinha estradas, não tinha rodovia, se investia nele, não. O 5G, ele é essa plataforma fundamental, essencial para investimento e competitividade. Então, sim, a gente precisa criar toda essa base, não podemos perder o foco nem time frente ao resto do mundo para a gente protagonizar, assim, essa transformação. Muito bom, ótimas palavras aí no encerramento. Eu queria complementar, tá dizendo que, pedindo a sua visão, né, a tecnologia, provavelmente o 5G vai diminuir até a nossa desigualdade social, né, a partir do momento que todo mundo tem acesso à mesma tecnologia e de uma maneira mais democrática, provavelmente isso também vai ajudar com que o empreendedorismo saia mais forte, que as pessoas que estejam criando negócios saiam mais fortes, que as empresas também possam produzir mais e também trazer um pouquinho aí, né, diminuir um pouco a desigualdade social que a gente tem no Brasil. Você acredita nisso também? A gente acredita sim, Thiago, que eu falei assim, a gente não está todos esses anos no Brasil à toa, né, a matriz, a Suécia acredita no país, é um país sensacional, com um povo sensacional, que tem toda essa criatividade, competitividade que eu falei, e a gente pode sim, com a tecnologia, de novo, a pandemia, esse momento que a gente viveu e está vivendo ainda, ele mostrou o quão a tecnologia aproxima, né, a gente pôde ter a questão de saúde e medicina acontecendo enquanto a gente está de casa, a gente teve a questão de educação, então, tecnologia não é algo para se deixar de lado, ele é sim top 3, necessidade, essencialidade das pessoas, e a gente acredita no país. Eu acho que vale dizer que quando a gente fala de 5G, a gente tem a fábrica aqui, por exemplo, há 65 anos, se eu não me engano, comemorando esse ano, a gente anunciou ano passado e já estamos com a linha de 5G pronta, né? Então existe investimento para a gente fazer isso daqui do Brasil, a gente exporta para o resto da América Latina, então, poxa, o Brasil tem tudo realmente para tá à frente disso aqui na América Latina, junto com os outros países do mundo. Bom, muito obrigado. Olha, pessoal, vou aproveitar aqui para compartilhar minha tela, mostrar para vocês rapidinho aqui. Então, site da Ericsson Brasil, quem quiser, né, conhecer mais, eu abri no inglês aqui, é comum, mas está em português também, vocês podem entrar lá no x.com/pt e ver em português, pt-br, né, e tem todos os países aqui. Quem quiser seguir a Georgia também, ela compartilha bastante conteúdo bacana no LinkedIn, pessoal. Siga a Georgia, eu marquei ela aqui no enunciado da live. Então, para você que está no LinkedIn, vai lá, clica na Georgia, segue a Georgia também, né? Que é a nossa super convidada hoje do Intox Digital Powered by Verity, com oferecimento da Regos e da Level, onde a gente está falando do 5G para retomada da economia com a Jorge Sbrana, que é VP de Assuntos Corporativos da Ericsson. Jorge, uma última pergunta aqui para benefício da nossa audiência, antes de passar aí para o seu encerramento. Quem é a Georgia no final de semana? O que faz quando não está ajudando a revolucionar as redes 5G do país? Quais são os hobbies da Georgia? A Georgia é uma pessoa meio agitada, não sei se deu para notar, mas eu adoro esportes. Na verdade, eu fui querer inventar agora, depois de 40 anos, de fazer artes marciais, então eu faço Aikido já há 4 anos, e eu comecei o judô esse ano, ali faixinha branca, caindo, aprendendo a cair, né, eu acho que, na verdade, eu acho que a gente está sempre aprendendo, e eu, na verdade, uso muito isso, tanto o Aikido quanto o judô, para a gente ter essa humildade que tem que estar aprendendo o tempo inteiro, né, a gente não sabe tudo nunca, né, eu gosto de correr também, é um momento que eu esvazio a mente e consigo colocar ali no pezinho para poder correr e melhorar meu tempo, eu me desafio, eu gosto de fazer, e estar com os meus filhos, que é uma delícia, com as pessoas que eu amo, que me fazem bem, e acho que é isso que dá esse oxigênio de volta para a gente voltar para esse mundo, e eu adoro o que eu faço, e eu falo muito isso para o meu time, Thiago, assim, a gente tem que fazer o que a gente gosta, com quem a gente gosta, né, para a gente poder fazer com muito tesão, então acho que no fim do dia, acho que trabalhar com tecnologia é isso, né, a gente está sempre ali na ponta, fazendo transformações pessoais e profissionais. Com certeza, muito bom, ótimo ponto, muito obrigado aí pela sua presença também, né, se me permite, antes da gente passar para o seu encerramento, deixa eu divulgar aqui as próximas lives que vão acontecer aqui no Intox, né, para a nossa audiência, começando por segunda-feira, a gente vai receber aqui a Patrícia Tavares, da Neuromind, a Tatiana Bota, que é a nossa host do Intox Fair Trade, vai estar falando para ela como a tecnologia pode tornar o compliance mais transparente, super bacana.
8 da noite, horário do Brasil, tá, pessoal? Também em Talks, LinkedIn e YouTube. E no dia 12 de novembro, né, eu vou estar aqui às 11h30 da manhã com o gigante Luiz Roberto Peroba, da Pinheiro Neto Advogados. A gente vai falar dos desafios fiscais das empresas pós-pandemia no Intalks CEO. Super legal. Grande abraço para o Peroba. Até porque eu falo com o Peroba, vai ser bacana essa live, até para matar a saudade aqui. Pessoal, vou pedir agora para todos aí comentarem, né? Se gostaram da live e tudo, que a gente vai passar aqui no videozinho final de encerramento para a Georgia ver. E pedir, Georgia, para você dar suas considerações finais aí para a nossa audiência do bate-papo de hoje. Bom, primeiro eu quero agradecer, Thiago. Acho que falar de 5G é um tema que brilha os olhos, acho que é muito bacana. Eu gosto de participar disso, eu gosto de fazer parte dessa empresa que realmente é líder, sim, né? Tem pessoas muito bacanas trabalhando lá, adoro o que eu faço, como eu falei. E eu queria dizer que a gente acredita no Brasil, né? Acho que é fundamental dizer isso, a gente acredita no Brasil, não só por estar todos esses anos aqui, pelos investimentos que a gente anunciou, mas pelo brasileiro, por a gente poder realmente protagonizar essa transformação que vai acontecer, sabe? Não dá para a gente ficar fora, né? A gente tem que liderar sim, né? E a Ericsson vai fazer todo o possível junto com os nossos clientes para que isso aconteça. E eu queria convidá-los, na verdade você falou da nossa página da Ericsson, mas eu queria também convidar para uma outra, que é o Sociedade 5G, www.sociedade5g.com.br, onde a gente também fala de 5G de uma forma simples para todos os públicos. A gente brinca, a Luciana Leite é responsável por essa iniciativa, que é a nossa diretora de marca e comunicação. Então a gente fala de 5G com a vovó, a gente quer falar de 5G com o geek, que quer saber quantos gigas ele vai ter por mês, a gente fala de 5G de forma simples e complexa para todos os públicos. Então a gente quer realmente que as pessoas entendam o que é essa tecnologia, entendam o que está por trás, entendam o que vem com ela, entendam que sim, o Brasil pode estar à frente disso. Muito bom, muito obrigado. Queria mais uma vez agradecer em nome do Intalks Digital hoje a sua presença aqui, Georgia. Agradecer a todos que participaram, agradecer a Verity, né, pelo oferecimento aqui do Digital e também o apoio aí do pessoal da Level, né, e a todos os clientes, colaboradores da Regos que estão sempre conectados aqui nas nossas lives. É isso aí, pessoal. Então, foi o Intalks Digital, né? Conversei com o Jorge Esbrana, VP de Assuntos Corporativos da Ericsson, né? Para o Cone Sul da América Latina. Falamos do 5G para a retomada da economia. Até a nossa próxima live. Um grande abraço, Jorge. Obrigado. Obrigada, Thiago.